a ideia do pelagianismo, que dizem que vai dar origem ao pensamento, por exemplo, dos arminianos, que creem no livre arbítrio, né, da decisão do homem por Deus, não como os calvinistas que creem na livre agência, né? Mas, enfim, isso é outra coisa. Eu particularmente, não acredito, apesar de gostar do conceito, né, como linguagem, como comunicação, eu acho legal, mas eu não acredito no livre-arbítrio, até porque ele, não só por conta do calvinismo, enfim, eu nem gosto, mas porque que a neurociência hoje, com os avanços, né, da ciência vai nos dizer sobre isso, o que a própria psicanálise vai dizer sobre o inconsciente, né, sobre essa falsa sensação que a gente tem de que a gente toma essa decisão, que na verdade é uma programação do inconsciente do nosso cérebro, né? As nossas decisões são influenciadas, norteadas pelos atravessamentos que a gente tem, a gente acha que a gente está decidindo o que a gente quer de fato. Então, assim, outras ciências vão dizer que o livre-arbítrio não existe. E eu me apego a isso, né? Mas isso é muito popular na igreja porque, como eu disse, do pelagianismo que foi condenado e vai influenciar depois a teologia dos arminianos, geralmente os pentecostais são arminianos, né? Então, o Brasil, a maior população cristã no Brasil é pentecostal, né? Então, é muito comum a disseminação dessa ideia no meio evangélico, né? Essa ideia de livre-arbítrio. Esbarra um pouco na ideia, por exemplo, da meritocracia, né? Eu acho que elas esbarram em algumas coisas muito complexas, né? Sobre que, assim, a decisão é dele de não ser uma pessoa bem-sucedida, por exemplo, porque ele poderia ter feito outra coisa da vida. E você pega o contexto social do indivíduo e fala, não tinha como, né? Então, eu particularmente não curto, não acredito no livre-arbítrio, mas respeito quem curte e é sobre. O conceito do Santo Agostinho de livre-arbítrio não é esse livre-arbítrio que a gente tem hoje, de você pode escolher a sua decisão, você pode escolher o que você quer fazer. O conceito do Santo Agostinho era assim: você não é capaz de evitar os seus erros, mas você é capaz de reconhecer. Logo, você é responsável por eles. É isso. Não hoje a gente tem essa ideia de você pode escolher errar ou não, né? Mas esse nem é o conceito original. O conceito original era, olha, você é capaz de reconhecer que você errou, então você é responsável por aquilo. Eu acho que esbarra bastante nessa questão do mérito que o Léo falou, mas não só pela perspectiva econômica. Se a gente pega, por exemplo, uma igreja pentecostal de periferia, e aí tem uma pessoa em situação de drogadição, chegou na igreja, eu tenho uma casa de recuperação da minha igreja. E aí eu falo, fulano, você que decide se você quer usar droga ou não. Você que toma essa decisão. Você tem o livre-arbítrio. Uma outra forma que isso se manifesta eu vou orar pela sua cura, mas você escolhe crer. Você pode crer. E se não der certo a cura, foi porque você não creu, porque você tinha a possibilidade de crer. Estava apenas nas suas mãos. Eu acho que isso é um instrumento de poder, né? Porque é isso. Eu vou fazer minha parte aqui, como pastor, como líder religioso, como instituição. Se não der certo... Esse mecanismo de controle, né? É mais fácil com o livre-arbítrio eu culpar o indivíduo do que culpar o sistema, por exemplo, né? Ou o próprio sistema eclesiástico da igreja, né? É mais fácil a gente culpar o indivíduo, então o livre-arbítrio ele acaba sendo essa ferramenta, né? De autogestão que a gente tira a responsabilidade do todo, da comunidade, do sistema em si, e põe a responsabilidade somente no indivíduo. É por isso que eu falei aquilo sobre a meritocracia e tal. Eu acho que tem uma lógica parecida, né? E a igreja, por que a igreja trabalha muito essa lógica? Porque a igreja no Brasil, né, desde não só no Brasil, mas desde o Max Weber lá com ética capitalista e ética protestante, né? A igreja ela tem uma lente de interpretação e de experiência a partir do neoliberalismo, a partir do capital. Então, todas essas ideias, né, dessa filosofia econômica
né, que a gente chama de capitalismo, é o filtro hermenêutico para ler essas teologias. Então, quando eles falam sobre livre-arbítrio, faz muito sentido para eles o livre-arbítrio, porque essa lógica, né, filosófica, econômica, do individualismo, da individualidade, né, do Ocidente, que é a coisa do capital, né, de culpabilizar somente o indivíduo por não fazer, né, enquanto tem um sistema todo atrás massacrando aquele indivíduo, né, então acho que vai muito nessa lógica aí. Uma outra coisa também que é ensinado nas igrejas, como se fosse uma coisa super bíblica, assim, super cristã, mas que é uma teologia bastante datada, né? É a ideia que a salvação é individual, né? A pessoa fala, não, a salvação é individual, enche a boca para falar. Mas, mano, esse negócio tem data, tem nome, você sabe quem inventou, com que propósito e tudo mais. É igual o arrebatamento, né? Isso. Arrebatamento do século XIX, aquele bispo anglicano vai disseminar essa ideia, e no Brasil chega com muita força com aqueles filmes deixados para trás, né? E todo cristão organiza a sua vida para manter uma santidade, né? A partir da ideia de Agostinho, né? De platônica ou até aristotélica de Tomás de Aquino, de recusa do que é matéria. O que é matéria é pecado. O que é transcendental, né? É divino, é bom, né? Então ele vive a vida inteira, né? Se privando dos prazeres que pode ter na própria vida, na criação, em busca dessa salvação que é individual, né? E em busca dessa, dessa promessa, né? De que eu sou responsável pela minha própria salvação, na verdade, né? Não é uma obra vertical de Deus, né? Consumada, mas eu preciso estar me garantindo para que isso aconteça. Eu tenho que estar me garantindo, né? Jesus morreu para me salvar, não para nos salvar. Enfim, para quem acredita nessa parada. Então é um rolê mesmo.